Proponho a vocês aqui, vamos dar uma bela virada de chave aqui no Morning Show e falar de eleições americanas. Ontem, noite de gala na política americana. E para começar os trabalhos, vamos com o nosso Bom Dia Pra Quem? E o nosso bom dia de hoje vai para você que sobreviveu ao primeiro grande debate presidencial americano. E já sabe, o espetáculo foi mais um teste de resistência do que um exercício de ideias. De um lado, Kamala Harris, a nomeada do Partido Democrata, que passou 2 semanas treinando como se fosse para uma maratona de perguntas pré-ensaiadas. Do outro lado, Donald Trump, o candidato republicano, com sua mistura habitual de confiança excessiva e muito improviso. Trump começou com sua clássica arrogância, né? Ignorou perguntas incômodas e fez malabarismos verbais. E entre uma gafe e outra, chegou a contar uma história de imigrantes ilegais devorando animais de estimação, pets de cidadãos americanos. Kamala Harris, por sua vez, trouxe uma performance digna de ex-promotora de justiça à beira de um interrogatório. A cada alfinetada bem calculada, Trump mordeu a isca e, como um leão enjaulado, rosnou respostas cheias de orgulho ferido. E teve também os moderadores, né, que deram uma baita de uma mãozinha para Harris. Trump foi interrompido várias vezes, recebeu perguntas com viés negativo e foi corrigido diversas vezes ao vivo. Mas a pergunta que fica é, será que Trump perdeu o fôlego? Bom, é o que a gente vai ver nos próximos capítulos e assim o circo político americano segue rumo à grande final no dia 5 de novembro. Claro que aqui na tela da Jovem Pan News a gente vai estar cobrindo tudo, mas essa é só a minha opinião, quero muito ouvir dos meus pares aqui. Deu o que falar, ainda estamos no embalo aqui, dormi pouco, já, enfim, taquei água na cara e já estamos aqui para apresentar o Morning Show. Tive a tarefa hercúlea de ter que traduzir ao vivo Donald Trump, mas foi uma experiência pedagógica. Mandou, né? Bem demais. Mas eu proponho aqui, um rápido comentário humano, a gente já tem um convidado especial para nos ajudar a repercutir o debate. Bom, eu acho que a primeira coisa que chama atenção é o contraste entre o debate que tivemos ontem à noite e aquele outro debate que levou à desistência de Joe Biden, onde o Trump, no outro debate, parecia representar o vigor e a juventude contra o Biden representando a velhice e uma incapacidade de manter uma resposta enérgica, e agora nós temos uma troca de turno completa, né? Onde a Kamala Harris é muito mais enérgica e o Trump parece se repetir com velhos chavões conhecidos, né? Ele não conseguiu surpreender muito o público. Muito bem colocado, mano. E para ajudar a gente aqui, a mim e a vocês aqui dessa baita bancada do Morning Show, a gente quer entender exatamente o que aconteceu, o impacto nas pesquisas, no avançar dos próximos capítulos, com o cientista político Michael Stewart, ele que é especialista em política americana e está aqui com a gente. Beleza, Michael? Muito bom dia. Obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, André. Eu já quero de cara aqui entender, né? Porque é muito reflexo da política global como um todo. Aqui no Brasil a gente sente isso de forma muito aguda, nos Estados Unidos nem se fala. Reflexo da hiperpolarização, as pessoas fechadas nas suas respectivas bolhas de informação, cada um só repetindo os mesmos vieses de confirmação, as mesmas narrativas. Você acha que a performance vigorosa e contundente da Kamala Harris vai ajudar a convencer os ditos independentes ou indecisos? É uma pergunta importante, André. Eu acho que o ponto principal é que não vai acabar mudando muita coisa, não. A polarização nos Estados Unidos entre o Partido Republicano e o Partido Democrata já está calcificado num ponto que esse tipo de espetáculo, esse tipo de debate, esse tipo de confronto dificilmente vai ter um grande impacto nas pesquisas da corrida. Agora, como é uma corrida muito apertada, que será decidida em poucos estados pêndulo por uma parcela muito pequena da população, os eleitores indecisos, os independentes, os que rejeitam ambos os candidatos, esses sim estão em jogo. E é uma parcela muito pequena. Então, o movimento, a meu ver, mais importante, mais interessante do debate foi ver o movimento continuado da Kamala Harris em direção ao centro. Alguns pontos importantes que ela colocou foi que ela e o seu vice Tim Walz têm armas em casa, são donos de armas. Ela rebateu a acusação do ex-presidente Trump de que ela retiraria as armas de todos os americanos. Ela também se posicionou em relação à imigração, algo que ela tem feito e é uma mudança
brusca de posicionamento em relação ao Partido Democrata. Ela diz que ela, enquanto promotora de justiça no estado da Califórnia, perseguiu traficantes e organizações criminosas da fronteira. Então, ela vem fazendo um movimento ao centro, justamente nessa tentativa de tentar pegar os eleitores indecisos, essa pequena parcela de eleitores nos estados pêndulo que podem fazer a diferença. É muito importante ficar de olho nas pesquisas específicas desses estados. Tem aí Pensilvânia, Michigan, Wisconsin, Georgia, Arizona. Esses são os estados que vão decidir essa eleição. Para que fique claro aqui, para nós brasileiros que têm resultados rápidos e diretos, assim, vindos das urnas, né? A eleição americana, na verdade, são 50 eleições estaduais, né? É melhor a gente evitar olhar como uma eleição nacional. Acaba que mas não é. E esses estados pêndulo ao qual o Michael se referia são poucos estados dentre os 50 estados que ora votam num partido, ora votam em outro, que serão os fiéis da balança, como sempre. E acaba que esses poucos eleitores aí sob disputa, acho que acabam, no máximo, lotando ali um Maracanã. É esse nível de importância que poucos eleitores terão ali para decidir, seja para um lado ou para o outro, né? É importante ressaltar isso. Pepe, meu querido, eu queria muito te ouvir também, e acaba que é muito reflexo desse terreno midiático no qual a gente está pisando, né? Um lado com as suas narrativas, dizendo que ganhou, batendo no peito, outro também se vangloriando, dizendo que venceu. Mas, pelo visto, alguns testes ali importantes, a Kamala Harris conseguiu passar e bem. O que você achou? Eu gostei do debate. A Kamala Harris, na minha opinião, ela sobressaiu no debate. Inclusive, a maioria da opinião internacional, dos analistas, comentaristas, deram a vitória para Kamala Harris. Mas queria colocar um ponto aqui que eu acho interessante destacar, não é? As eleições dos Estados Unidos, aqui essa é a opinião do Michael também, as eleições dos Estados Unidos são duas eleições. Primeiro, você tem que convencer o eleitorado a ir para a urna votar. E depois você tem que convencer o eleitorado a votar em você, né? Ou seja, são dois movimentos que os candidatos têm que fazer. Sobre esse aspecto, né, o debate para o Trump não foi ruim também não, né? Porque o Trump dialogou com a sua bolha, né? E dialogar com a sua bolha dentro do contexto das eleições dos Estados Unidos é importante, né? O Trump mostrando, de certa forma, que tem uma postura de polarizar com o Partido Democrata em pautas importantes de costume, como a questão do aborto, a questão das armas, de certa forma, pode fazer com que as pessoas saiam de casa para votar no republicano. Você não acha, por exemplo, Michael, que faz sentido essa análise sobre o aspecto de falar com a bolha e fazer com que a bolha saia para votar, que vista a camisa numa eleição polarizada como a dos Estados Unidos? Um parênteses muito rápido é que também, nesse sentido, entra na estratégia de um candidato tentar colocar pontos que desmobilizem o público mais fiel do outro, né? Então, gerar uma névoa de desconfiança sobre o eleitor mais fiel do outro para desengajar aquele que votaria no adversário. Michael. Sem dúvida, olha, são duas eleições, sim, são até três. Eu queria trazer um outro aspecto que é bem interessante, uma grande diferença em relação a essa campanha da Câmara. Primeiro, o Trump com certeza falou com a bolha. Essa tem sido a estratégia, o movimento de moderação que ele vinha ensaiando no início da campanha foi abandonado. A própria escolha do vice-presidente J.D. Vance reforça essa estratégia de falar com a própria bolha, não trouxe nenhum movimento de moderação. Isso sim incentiva os apoiadores do Trump a sair de casa no dia da eleição. Eu acho que o Partido Republicano, ainda que isso seja uma estratégia válida, enxergou ali no debate algumas oportunidades perdidas, algumas armadilhas que foram colocadas pela Câmara, e o Trump ele caiu na armadilha. Um dos pontos é sobre a imigração. E existem alguns assuntos que são chave para determinar tanto o comparecimento dos apoiadores quanto o engajamento dessa pequena parcela que vai acabar decidindo. A imigração é um desses temas. E se esperava que o Trump conseguisse pressionar a Câmara nesse assunto, porque ela ficou encarregada do tema da imigração e da fronteira enquanto vice-presidente do Joe Biden. Durante o momento de debate sobre a fronteira, a Câmara fez uma coisa muito inteligente.
ela mudou o assunto e trouxe o assunto dos comícios do Trump, dizendo que os apoiadores do Trump saíam no meio do comício, ficavam entediados, que o Trump falava de assuntos aleatórios, de coisas que não tinham nada a ver com os anseios da população. O Trump mordeu a isca e passou a falar sobre os comícios dele, perdendo essa oportunidade de realmente pressionar a Câmara nos assuntos onde ela é mais fraca, que seria a imigração e certamente o desempenho da economia. Nesse ponto, ele até foi mais assertivo. Agora, o outro ponto que eu queria trazer, que é interessante para a Câmara e ajuda ela nesse movimento de moderação, nesse movimento ao centro, é que o Partido Democrata não realizou prévias. E esse é um ponto, um diferencial muito importante, porque o que acontece durante as prévias do Partido Democrata? Para conseguir a nomeação, a indicação, a candidatura do partido, você faz uma mini eleição dentro do próprio partido, dentro da estrutura, junto aos seus apoiadores. Isso significa, historicamente, que o candidato do Partido Democrata, durante as prévias, tem que fazer um movimento mais à esquerda para atrair a parcela de membros do partido que são mais mobilizados, mais militantes, mais engajados. A partir da conquista desse apoio, eles, na eleição nacional, têm que fazer um movimento ao centro. Como a Câmara entrou com a saída do Biden e a prévia não foi realizada, ela teve essa oportunidade de já se posicionar ao centro sem ter que explicar grandes mudanças de posições. Ainda que, comparado com as prévias que ela fez na campanha de 2020, ela tenha colocado, sim, algumas mudanças de postura. Então, é importante colocar essa vantagem, entre aspas, estratégica que a Câmara tem durante a campanha, porque ela já começou a sua campanha numa campanha nacional e num momento de entusiasmo, onde o padrão de comparação foi o debate do Biden, que demonstrou imensa dificuldade em dialogar e debater o ex-presidente Trump. É isso aí, Michael Stewart, obrigado demais pela sua presença aqui no nosso Morning Show. Ele que é sócio da Arco Advice, cientista político, amigo em comum é o nosso Lucas de Aragão, mandar um abraço também. Obrigado, Michael. Abração. Tchau, tchau, gente. E eu quero ouvir de vocês também, meus queridos, pelo seguinte. Eu quero ouvir a opinião de vocês, afinal, quem acabou prevalecendo nesse primeiro embate político lá na Filadélfia, que aconteceu ontem, noite de gala da política americana. Quem venceu o debate? Donald Trump ou Kamala Harris? Eu quero ouvir a sua voz, a sua resposta, claro, votando na nossa enquete aqui do Morning Show do programa de hoje, lá no nosso site www.jovempan.com.br, além, claro, de vocês acessarem a aba de conteúdos exclusivos, aliando ali informação, serviço de notícias com excelentes colunas de opinião. Tá espetacular, vale a pena vocês checarem, mas vota na enquete. Trump ou Kamala, quem venceu? A gente quer ouvir vocês também. E, claro, eu sei que ela não ia me perdoar se eu seguisse adiante sem ouvir aqui também a opinião dela. Jess Peixoto, o que você achou, especialmente considerando essa era de cortes que a gente vive? Além do debate, a capacidade de viralizar cortes e mobilizar a sua própria base é muito importante. O que você achou? Achei um debate bom, tá? Achei um debate num tom, assim, interessante. E até, claramente, acho que o Donald Trump, em termos de cortes e momentos marcantes, ele vai ter mais. Mas aí, tendo em vista até o que vocês discutiram e o Michael colocou, falando com o centro, aquela cena do comer carne de cachorros para os imigrantes, que foi algo que o Donald Trump afirmou que estaria acontecendo, e responsabilizando a gestão Biden e Kamala, e foi desmentido pelo mediador e também pela própria Câmara, que começou a rir. Se eu não me engano, foi exatamente esse momento que está na tela. Ele pega muito mal, André, porque para mim esse momento ele afasta as pessoas que estão no centro de uma forma tão grande, e ele fez do jeito que a situação foi construída ali. A Câmara começa na tela dividida a rir e quase olhar para ele como se ele fosse louco. E o mediador logo em seguida vem, desmente, falando que conversaram com o prefeito da cidade, que ele afirma que isso aconteceu, e ele se excede um pouco. Então, eu acho que esse foi um momento marcante, é o corte que está mais sendo utilizado
pelos opositores do Donald Trump e que está viralizando também internacionalmente. Então, acho que esse momento custou caro, eu acho que não valia a pena isso. E eu sou uma das apoiadoras aí de que ele deveria ir numa linha mais ao centro, uma linha que mostre mais diálogo e não a das teorias das conspirações, porque para mim isso pode levar ele a uma derrota. Boa, Jess. Linha essa que ele tentou seguir mais ali nas considerações finais, mas claro, eu tinha que ouvir a nossa multicampeã aí de competições e debates, Jess Peixoto. A gente segue